Você já esteve em uma reunião onde alguém fez uma pergunta que mudou completamente o rumo da conversa? Ou conheceu uma pessoa que sempre identifica problemas antes deles acontecerem? Você provavelmente pensa que essas pessoas nasceram assim, que têm algum tipo de inteligência especial, um QI mais alto, ou simplesmente uma genética privilegiada. A verdade é que o cérebro dessas pessoas não é diferente do seu. A diferença está no treinamento. E esse padrão de pensamento pode ser instalado em qualquer pessoa. A neurociência descobriu que pessoas com pensamento divergente não possuem mais neurônios ou cérebros maiores. Elas desenvolveram circuitos neurais específicos através da repetição de técnicas que a maioria das pessoas nunca aprendeu. Não é talento, é treino. E existe um protocolo científico com um prazo definido e resultados mensuráveis para reprogramar seu cérebro e adquirir essa habilidade. O primeiro passo é entender o conceito de pensar ao contrário. Essa é uma habilidade cognitiva específica. Quando a maioria das pessoas pergunta como fazer isso funcionar, você pergunta, como isso pode dar errado? Enquanto muitos buscam confirmar suas ideias, você busca testá-las para identificar o que permanece válido. Nosso cérebro é otimizado para confirmação, não para questionamento. Durante milhares de anos de evolução, questionar era perigoso. Quem seguia padrões conhecidos sobrevivia. Só que hoje estamos em 2025, ou 2026, e hoje sabemos que quando você confronta uma crença estabelecida, sua amígdala, a região do medo, dispara antes mesmo do seu córtex pré-frontal processar a informação logicamente. É assim que seu cérebro interpreta o questionamento como ameaça. Mas pessoas que desenvolveram pensamento invertido criaram novos circuitos neurais que processam contradição como curiosidade, não como perigo. E isso pode ser treinado. Quando você pratica técnicas específicas, essas conexões entre as áreas de análise lógica e regulação emocional começam a se fortalecer. Nesse vídeo, você vai descobrir por que o seu cérebro resiste a esse tipo de pensamento, conhecer as 4 técnicas que forçam a criação desses novos circuitos neurais, entender exatamente como seu cérebro muda semana a semana e aprender os 3 sinais que provam que a transformação está funcionando. Ou seja, no final, você vai ter um plano claro, o que fazer, por quanto tempo e como medir se está funcionando. Vamos começar entendendo o que acontece dentro do seu cérebro quando você tenta mudar a forma como pensa. Antes de te mostrar como instalar esse novo padrão de pensamento, você precisa entender por que ele não acontece naturalmente. A verdade é que seu cérebro está trabalhando contra você nesse processo. E ele tem uma razão muito específica para isso. Você já teve aquela sensação quando alguém questiona uma ideia sua numa reunião? Aquele incômodo? Aquela vontade de se defender antes mesmo de escutar o argumento? Durante toda a evolução humana, questionar demais era perigoso. Quem duvidava do grupo morria. Quem seguia padrões conhecidos sobrevivia. Seu cérebro ainda funciona com esse software. Quando alguém contraria suas ideias, como eu já te expliquei, sua amígdala, a região do medo do seu cérebro, é ativada. Mas além disso, estudos mostram que há uma elevação do cortisol, o hormônio do estresse. Isso explica por que é tão difícil mudar de opinião. Porque você se sente desconfortável quando alguém critica seu trabalho, ou porque questionar suas próprias decisões parece errado. Não é porque você é teimoso. É porque seu cérebro está tentando te proteger de um perigo que não existe mais. Pessoas que têm um bom pensamento crítico não eliminaram essa resposta de ameaça. Elas criaram um novo circuito neural. Nos cérebros delas, as regiões de análise lógica e controle emocional conversam muito entre si. É como se tivesse construído uma ponte nova no cérebro que transforma "isso é perigoso, eu preciso fugir" em "apesar de sentir medo, eu sei que isso é importante e interessante." Agora que você entende por que o pensamento invertido parece antinatural, a pergunta surge: como você força seu cérebro a construir esses novos circuitos? É isso que vamos entender agora.
Agora que você entende por que seu cérebro resiste, vamos às técnicas que forçam a mudança. São 4 protocolos simples que você pode começar a usar hoje. Cada um ataca um tipo diferente de pensamento automático. E o mais importante, você não precisa dos 4 ao mesmo tempo. Escolha um, domine, depois adicione outro. Técnica 1. Os 5 porquês invertidos. A maioria das pessoas só analisa fracassos. Quando algo dá errado, fica dissecando o que aconteceu. Quando algo dá certo, pensa, que bom, e segue em frente. Isso é um erro gigantesco. O método tradicional dos 5 porquês foi criado pela Toyota para identificar causas raiz de problemas de produção. Você pergunta, por que 5 vezes consecutivas para chegar à origem? A inversão funciona assim. Ao invés de perguntar por que algo deu errado, você pergunta por que algo deu certo 5 vezes seguidas. Exemplo rápido. Você fechou uma venda importante. Por que funcionou? Porque o cliente confiou. Por que confiou? Porque demonstrei conhecimento. Por que demonstrei? Porque estudei o setor dele antes. Por que estudei? Porque priorizei preparação. Por que priorizei? Porque entendo que qualidade vence quantidade. Pronto, você mapeou sua estratégia de sucesso. A maioria das pessoas nunca faz isso e fica repetindo sucessos por acaso, quando poderia estar replicando de forma sistemática. Técnica 2. Imagine que fracassou. Ao invés de perguntar o que pode dar errado, você assume que já deu errado. A instrução é: estamos 1 ano no futuro. Este projeto fracassou completamente. O que aconteceu? Essa mudança simples, de futuro para passado, muda completamente como seu cérebro processa a situação. Em vez de especular sobre riscos vagos, você está analisando uma realidade específica. Seu cérebro acessa memórias de fracassos anteriores que normalmente seriam filtradas pelo otimismo. Neurologicamente, você está ativando o hipocampo, responsável por memória episódica, simultaneamente com o planejamento do córtex pré-frontal, criando uma análise mais completa. Um exemplo: você está pensando em mudar de carreira. Em vez de listar os riscos, imagine que está 1 ano no futuro e a mudança foi um desastre. O que aconteceu? Não pesquisou o mercado direito, subestimou o tempo de transição, queimou pontes no emprego anterior. Agora você tem riscos concretos para trabalhar, não medos abstratos. Técnica 3. Diário de inversão de perspectiva. Todo final de dia, escolha uma conversa ou situação que você teve e escreva 3 parágrafos curtos. 1. O que você pensou e sentiu. 2. O que a outra pessoa provavelmente pensou e sentiu. 3. Como um estranho veria a situação. Parece simples, mas é extremamente eficaz. A maioria das pessoas vive preso na própria perspectiva. Quando você força seu cérebro a modelar outros pontos de vista diariamente, você desenvolve uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm: ver além da própria bolha. E não precisa ser uma situação complexa. Pode ser uma discussão com o seu cônjuge, uma reunião no trabalho, até uma conversa com um vendedor da padaria. O importante é o exercício mental de sair de si mesmo. Técnica 4. Torne o problema ainda pior. Quando você tem um problema, ao invés de perguntar como resolvo isso, pergunte como eu faria isso ficar muito pior. Soa contraproducente, mas é genial. Exemplo: seu problema é baixa produtividade no trabalho. Como você tornaria isso pior? Ficaria checando o celular a cada 5 minutos. Aceitaria toda reunião que te convidam. Trabalharia sem pausas até ficar exausto. Não planejaria no dia anterior. Agora inverta tudo. Bloquear celular por períodos. Dizer não para reuniões desnecessárias. Fazer pausas estratégicas. Planejar o dia antes. Pronto. Você tem uma lista de opções concretas que foram criadas analisando o problema pelo avesso.
Charlie Munger, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, usa essa técnica há décadas. Ele diz: "Diga-me onde vou morrer para que eu nunca vá lá." Essas 4 técnicas atacam pontos diferentes: análise de sucesso, planejamento de risco, perspectiva social e resolução de problemas. Quando você pratica uma delas consistentemente, está criando novos caminhos no seu cérebro. Mas tem um cronograma específico para isso acontecer. E entender esse cronograma é crítico para não desistir no meio do processo. A mudança de hábito não é uma linha reta subindo perfeitamente. Existe um cronograma específico de como seu cérebro muda. E quando você conhece esse cronograma, fica muito mais fácil de não desistir no meio do caminho. Estudos mostram que hábitos simples levam 21 dias para se automatizar. Hábitos complexos, como o pensamento invertido, levam em média 66 dias. Mas o processo tem fases muito distintas. Semana 1. Vai parecer forçado. Na primeira semana, você vai sentir que está lutando contra o seu próprio cérebro. E está mesmo. Toda vez que tentar aplicar uma das técnicas vai parecer artificial. Isso é completamente normal. Seu cérebro está gastando muito mais energia do que o normal para manter esses novos padrões. É como aprender a dirigir. No começo, você precisa pensar conscientemente sobre cada movimento. Acelera, pisa na embreagem, troca a marcha, solta a embreagem. É exaustivo. Com o pensamento invertido é igual. Você vai ter que se lembrar ativamente de perguntar: como isso pode dar errado? Ou qual é a perspectiva da outra pessoa? Vai cansar mentalmente mais rápido do que o normal. E isso significa que está funcionando. Semanas 2 e 3. Primeiras automatizações. Algo interessante acontece na segunda e terceira semana. Você ainda precisa de esforço consciente, mas começam a surgir momentos onde a técnica acontece naturalmente. Você está em uma reunião e, sem pensar, faz a pergunta que inverte a perspectiva. Ou está tomando uma decisão e automaticamente imagina cenários de fracasso. São pequenos lampejos de que seu cérebro está começando a criar novos caminhos. É como dirigir. De repente, você percebe que mudou de marcha sem pensar sobre isso. As conexões estão se fortalecendo. Semanas 4 a 6. O período perigoso. Essa é a fase onde a maioria das pessoas desiste. E tem uma razão específica. Você já sente alguma mudança, então a urgência diminui. Você pensa: já melhorei, posso dar uma relaxada. Eis o problema. Neurologicamente, essa é a fase mais crítica. Seu cérebro está literalmente decidindo se esses novos circuitos são importantes o suficiente para manter. Se você para agora, ele vai começar a eliminar essas conexões. A consistência é tudo. Seu cérebro precisa entender que isso não é temporário. Se você mantém a prática diária, ele aloca mais recursos para fortalecer essas conexões. Semanas 7 a 10. Automatização profunda. Se você chegou até aqui com consistência, algo muda completamente. A técnica que você escolheu não é mais algo que você precisa se lembrar. Não precisa mais forçar. Virou seu padrão natural de processamento. Mas você não precisa esperar mais de 2 meses para saber se está funcionando. Mudança cerebral gera resultados concretos muito antes disso. E existem 3 sinais específicos que você pode medir semana a semana para ter certeza de que está no caminho certo. Mudança cerebral gera resultados concretos que você pode medir semana a semana. E eu vou te mostrar exatamente o que observar. Indicador 1. Você para de antecipar catástrofes. Sabe aquela ansiedade difusa que você sente quando tem algo importante pela frente? Quando você pratica pensamento invertido, isso muda. Em vez de ficar ruminando, e se algo der errado? Você passa a pensar: ok, quais são os 3 cenários específicos de problema e o que eu faço em cada um? A diferença é brutal.
Seu cérebro se acalma quando você transforma medo vago em plano concreto. Como medir isso? Se pergunte, numa escala de 1 a 10, quanto você se preocupa com coisas que ainda não aconteceram? Anote isso uma vez por semana. Se o número está diminuindo, a técnica está funcionando. Ou se você for uma pessoa mais ansiosa, pode realizar um teste Get Set a cada 2 semanas para acompanhar seus níveis de ansiedade e ver se a tendência é de queda. Indicador 2. Suas decisões com dinheiro são melhores. Dinheiro é onde nossos vieses cognitivos mais aparecem. Compramos por impulso, investimos por emoção, gastamos sem pensar nas consequências. Quando você desenvolve pensamento invertido, fica muito mais fácil ver essas armadilhas antes de cair nelas. Por exemplo, você vê uma promoção irresistível e, em vez de comprar na hora, automaticamente pergunta: como essa compra pode me prejudicar? Ou está pensando em investir e naturalmente pergunta: quais são as formas específicas disso dar errado? Não é paranoia, é análise. E o resultado aparece no seu extrato bancário. Como medir? Por 1 mês, anote toda decisão financeira acima de R$100. Classifique como planejada ou impulsiva. No mês seguinte, compare. Se a proporção de decisões planejadas aumentou, você está no caminho certo. Indicador 3. Suas conversas ficam mais profundas. Esse é o mais sutil, mas talvez o mais importante. Quando você pratica ver situações de múltiplas perspectivas, automaticamente fica melhor em entender outras pessoas. Suas perguntas ficam melhores, seus comentários ficam mais relevantes. As pessoas começam a se abrir mais com você. Não é porque você virou psicólogo, é porque você parou de ficar preso apenas no seu ponto de vista. Quando alguém fala algo que te incomoda, em vez de reagir, você automaticamente pensa: por que essa pessoa pode estar se sentindo assim? As pessoas percebem quando você realmente está tentando entendê-las, não apenas esperando sua vez de falar. Como medir? Peça para 3 pessoas próximas, parceiro, amigo, familiar, avaliarem de 1 a 10 quanto você demonstra entender meu lado nas conversas. Pergunte de novo, em 30 dias. Se os números subiram, você está desenvolvendo a habilidade. Ou você mesmo pode analisar vendo racionalmente se os níveis de profundidade das suas conversas com pessoas próximas está aumentando, se você se sente mais próximo dos seus amigos e familiares. Esses 3 indicadores te dão feedback contínuo. Você não está operando no escuro. E quando você vê esses resultados aparecendo, fica muito mais fácil manter a consistência. Agora só falta esclarecer um ponto. As pessoas mais inteligentes realmente pensam assim? O que chamamos de gênio é muitas vezes o resultado de práticas cognitivas específicas que algumas pessoas desenvolveram sem nem perceber que estavam fazendo. Albert Einstein tinha um protocolo documentado chamado Gedankenexperiment, experimento mental, onde ele imaginava cenários físicos impossíveis. Por exemplo, como seria viajar na velocidade da luz? E trabalhava as implicações lógicas disso. Ele fez isso desde sua adolescência até a sua morte em 1955. Esse método se tornou sua abordagem padrão para resolver problemas. Richard Feynman, físico ganhador do Nobel, descreveu em entrevista seu método de aprendizado. Quando confrontado com teoria nova, ele praticava pensamento crítico agressivo, ou seja, questionava todos os fundamentos e procurava lacunas lógicas antes de aceitar a teoria como verdadeira. Charles Darwin manteve extensivos cadernos de notas durante 40 anos, onde documentava conscientemente evidências que contradiziam suas próprias teorias. Era treinamento deliberado de pensamento invertido. Olha, eu não estou falando que basta pensar de forma invertida para você se tornar um gênio. Mas se você seguir as técnicas desse vídeo por tempo suficiente, sua vida irá mudar de forma significativa. Os resultados são mensuráveis em ansiedade, decisões e relacionamentos. O que parece talento inato em outras pessoas é, na verdade, resultado de prática acumulada
que você pode começar agora. Eu sei que você pode estar pensando: isso parece bom demais para ser verdade. Se fosse tão simples, todo mundo faria. E você tem razão em questionar. Só que a maioria das pessoas falha não porque as técnicas não funcionam, mas porque tentam implementar tudo de uma vez. Seu cérebro vai tentar intelectualizar isso. Vai querer debater se as técnicas realmente funcionam na sua situação específica. Isso é resistência neural disfarçada de pensamento crítico. Pesquisadores chamam isso de paralisia por análise, quando você usa a cognição como um mecanismo de evitação. A diferença é que agora você conhece o protocolo. Escolha uma das 4 técnicas para começar hoje. Uma só. Se você lida com decisões complexas, comece com o pré-mortem. Se tem conflitos em relacionamentos, diário de inversão. Se trabalha com problemas estratégicos, inversão de problema. Se quer entender seus sucessos, 5 porquês invertidos. Pratique todo dia. Meça progresso, seja consistente e em pouco mais de 60 dias, você vai perceber que não está mais praticando a técnica. Ela se tornou sua forma natural de processar as coisas. E se você quiser se aprofundar mais sobre neurociência e psicologia aplicada ao dia a dia, assine o Reservatório de Dopamina. Lá temos diversas aulas sobre o sistema de recompensa, tomada de decisão, pensamento crítico e muito mais. Para assinar o RD, o link está na descrição do vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!